A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais um dia da nossa campanha. Hoje na nossa campanha Orando por Nosso País, hoje nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Vamos ler? Ele diz assim: Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. No dia 21/10/2025, eu estava fazendo devocional e quando eu cheguei nessa parte, que eu li essa parte, o Espírito Santo começou a falar. E ele começou a me explicar esse versículo. É muito incrível, gente, quando o Espírito Santo fala. Parece que aquele texto da Bíblia, ele toma vida e ele começa a falar, sabe? E o Espírito Santo, ele me falou, quando eu li esse texto, ele me disse sobre disciplina. Então, vamos aprender. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é disciplina. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê colheita farta. Então, vamos lá. Quais são os trabalhos necessários em um estábulo? Eu não sei muito bem, mas eu vou falar mais ou menos o que eu acho que tem que ser feito. No estábulo tem que se fazer a limpeza dos estrumes, né? Do cocô dos animais. Tem que limpar diariamente. No estábulo também tem que organizar a cama dos animais todo dia. Eu não sei que tipo de material que eles tinham naquela época para os animais deitar, mas é necessário você ficar virando aquele material para os animais deitarem. É necessário também lavar as vasilhas para colocar a comida e a água para os animais. É necessário, gente, provavelmente varrer o local para deixar bem limpinho. Então, assim, se você for olhar para o trabalho, você pode até desanimar, né? Imagina que nojento ficar limpando cocô de animal. Ficar lavando aquelas vasilhas de animais é bem chato, né? Mas o boi naquela época, ele era usado para ele arar a terra, né? Que eles não tinham máquinas, equipamentos chiques, então eles usavam os animais para arar a terra. Eles usavam os animais também para, eu não sei como é que é o nome, para eles ficarem rodando e triturando os alimentos. Então, os animais daquela época, eles eram muito utilizados, eles eram muito importantes no plantio daquela época. E também, gente, eles eram usados para carregar coisas pesadas, né? Eles eram usados para carregar cargas. Então, assim, por isso que a Bíblia diz que o estábulo sem boi permanece limpo, mas a força do boi que provê a colheita farta. Então, a gente pode trazer esse texto para a nossa vida. Tem coisas que a gente não gosta de fazer. Tem coisas que é nojentinha. Tem coisas que é chata de fazer, mas que são necessárias fazer. Assim como cuidar de um estábulo não é legal, na nossa vida também a gente vai encontrar coisas que não são boas, que a gente não acha bom. Às vezes é boa, a coisa é boa, mas a gente não acha bom fazer, a gente não gosta de fazer. Então, é sobre isso. E aí, o Senhor me disse assim, que mesmo quando a gente não gosta de fazer determinada tarefa, e é necessário fazer aquela tarefa. Por quê? Porque a gente quer ter um resultado, né? Na nossa vida, a gente quer ter um resultado, assim como eles queriam
colheita farta, a gente também tem os nossos objetivos, nós também queremos algumas coisas na nossa vida. Então, essas coisas vão nos custar um preço que a gente vai ter que pagar. A gente vai ter que ter disciplina, todo dia a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que cuidar, para que a gente possa alcançar aquele objetivo que a gente quer. Então, agora a gente vai trazer essa palavra também, assim, todo objetivo que a gente tiver e que a gente for disciplinado, a gente vai ter resultado. Pode ser fazendo exercício físico. Se você fizer exercício físico, você vai ter resultado. Se você mudar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação, você vai ter resultado. Se você começar a estudar, você vai ter resultado, você vai se melhorar, né? Você vai ter uma evolução intelectual, uma evolução na sua mente. Se você, qualquer coisa que você decidir fazer na sua vida, se você for disciplinado, você vai ter bons resultados. Mas, o que eu queria trazer esse texto para nos nossos dias de hoje? Para hoje. Ontem, eu falei aqui sobre a gente restaurar o nosso altar, né? Que Jesus pediu para a gente restaurar o nosso altar, para a gente cuidar do nosso altar. Então, quando Deus pediu isso para a gente, o que nós precisamos fazer? Que eu falei ontem. Orar, jejuar, leitura da palavra, ler livros evangélicos que vão nos edificar, louvar o Senhor, cantar hinos de adoração a Deus. Mas, além disso tudo, nós confessar nossos pecados também, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para Deus revelar coisas que Ele quer que a gente tire, tanto físicas quanto coisas da nossa mente, coisas emocionais, né? Pensamentos que a gente tem que deixar, mentalidades que a gente tem que deixar. Como que fala? Histórias antigas que a gente tem que parar de falar, que a gente tem que deixar pra lá, que a gente tem que esquecer. Então, assim, ontem eu falei sobre isso. E hoje, o que essa palavra traz pra gente? Que a gente tem que fazer tudo isso, mas que nós temos que manter a constância. Nós temos que nos manter disciplinados. Não é ler a Bíblia um dia e no outro não ler. Não é orar um dia, depois não orar mais. Não é cantar e depois não cantar mais. Não é jejuar e esquecer, largar de mão, daqui a um ano você volta e faz de novo. Não é, como que se fala? Começar, você tá ali, você faz 5 dias, aí você larga, fica um monte de dia, depois você volta de novo, sabe? É manter a constância. É falar assim, não, todo dia eu vou ter esse horário aqui para mim fazer isso. Eu vou me organizar, eu peço desculpa para vocês pelos barulhos, tá? Eu vou me organizar e tal hora é meu momento com Deus. Esse momento aqui é sagrado, eu vou reservar para o Senhor. É o nosso tempo, nós vamos passar junto. De preferência, gente, quando vocês forem fazer isso, escolhe o primeiro momento do seu dia, porque sua mente vai estar limpinha, sua mente vai estar fresca, você vai absorver muito melhor a palavra, porque não vai ter nada te atrapalhando, não vai ter nenhuma preocupação que já apareceu naquele dia para te atrapalhar. Então, a melhor hora é de manhã, mas se você não consegue, reserva um tempo do seu dia para você passar com Deus, para você aprender a palavra dele, para você ficar com ele, ouvir ele falar com você. Porque, gente, é tão bom ouvir o Senhor falar conosco, é tão maravilhoso ouvir o Espírito Santo falar com a gente, é tão bom quando você pega a palavra e você tá ali lendo e quando a fé o Espírito Santo começa a te explicar aquela palavra. Nossa, gente, quando eu era criança, adolescente, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. Eu pedia tanto para Deus me explicar a palavra, mas Ele não me explicava, eu não conseguia entender. Eu só vim conseguir entender a palavra, o Espírito Santo só começou a me falar a palavra assim, ó, falar, explicar, depois que eu tive a minha segunda filha, a Ana Gabriela.
Foi aí que o Espírito Santo começou a me revelar, da revelação da palavra, né, pra mim. Mas antes, eu não conseguia entender, não. Mas eu lia mesmo assim, mesmo sem entender, eu lia. E agora que ele me explica a palavra, gente, é muito bom, é muito maravilhoso. Que vocês possam, quem não tem essa experiência, que vocês possam viver essa experiência. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra no ano passado, né, no mês 10, eu pensei assim, como que eu vou falar essa palavra se eu não sou uma pessoa disciplinada? E eu disse assim também, como que eu vou falar isso se eu não sou constante, né? Só que quando o Senhor mostra uma palavra pra gente que a gente ainda não faz ela, não pratica ela, ele nos ensina a praticar, ele nos ensina a fazer. Então, gente, quando eu li essa palavra aqui, eu não estava conseguindo isso. Eu não conseguia ser constante. Eu li a Bíblia 5 dias seguidos, a Bíblia, o meu devocional que eu tenho, só que eu não tô lendo o devocional mais, né, que ele era do ano passado, e mais um livro. Era a leitura paralela, né? 3 coisas. A Bíblia, o devocional e o livro. E aí, gente, eu lia 5 dias, eu parava. Orava uns dias, parava. E, gente, a minha cabeça era tão cheia de coisa, tão confusa, eu andava tão confusa, e tudo que eu orava e pedia pro Senhor era: Senhor Jesus, eu preciso que a minha mente seja liberta. Senhor Jesus, eu sinto que tem alguma coisa me travando, que tem alguma coisa me paralisando, que eu não tô conseguindo, Senhor, avançar. E eu sinto que o Senhor tem mais para mim. Eu tô sentindo que o Senhor tem mais para mim, mas eu não tô conseguindo entender o que é esse mais, eu não sei o que é. Por quê? O Senhor já me deu tantas coisas, Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu bens materiais, me deu uma casa boa para mim morar com a minha família, que eu pedi tanto a Deus, eu orei tanto, pedi para o Senhor a minha casa e Ele me deu. Então eu olhava assim e falava assim, Senhor, parece até que é ingratidão eu dizer para o Senhor que eu sinto que eu quero mais, que eu preciso de mais, mas eu sinto que eu preciso de mais. Eu sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu sinto que tem mais. Eu sinto que eu preciso buscar mais e eu não sei o que é sem mais. Então, gente, nessa época, eu estava aprendendo, né, a isso, a ser constante. E o que aconteceu? Em agosto do ano passado, quando eu estava muito confusa e que eu dizia isso para Deus, que eu precisava disso, que eu precisava de uma mudança, que eu falava que eu precisava de uma libertação na minha mente, porque eu me sentia, gente, eu não sei se eu tenho déficit de atenção, mas eu sentia, eu estava como uma pessoa que tinha. Eu começava a fazer muitas coisas de uma vez e eu não conseguia terminar aquelas coisas. E então eu pedia para o Senhor que eu precisava de ajuda, porque eu começava a fazer um monte de coisa e eu não terminava nada. Acabava o dia, eu tinha feito uma coisa só que eu conseguia concluir, o resto estava pela metade. Eu falava assim, Senhor, não pode, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E eu via que as pessoas conseguiam fazer e eu não conseguia. E eu senti o Espírito Santo falar para mim, renúncia, renúncia. E eu sentia que era para mim excluir meu Instagram. E eu demorei para fazer isso. Eu sentia e não fazia. Até que um dia eu tomei a coragem e fiz. Então, em agosto, eu excluí meu Instagram. Gente, eu fiquei 3 dias procurando o Instagram, tentando, sabe, a minha mente querendo achar aquilo, minha mente procurando aquilo. Depois disso, passou. Só que durante esses 3 dias, o que eu fiz? Saí do Instagram e fui olhar o Facebook, que eu não mexia com o Facebook. Aí quando eu comecei a olhar o Facebook, eu falei bem assim, ei, isso daqui é tipo tipo que eu tô me enganando a mim mesmo e tentando enganar Deus, porque eu saio de uma coisa e eu já vou pra outra que é tem a mesma coisa. Falei assim, não,
chega. Excluí também. Acabou. Eu não excluí a minha conta. Eu só excluí o aplicativo do meu celular. E aí, gente, depois que eu fiz isso, eu também excluí pessoas que tinham problemas emocionais, que ficavam postando coisas que faziam me sentir mal. O que eu fiz também? Eu excluí grupos do meu celular que só tava enchendo de mensagem, que tava me atrapalhando, que tava tirando meu tempo. Eu excluí. E então, pessoal, eu passei a ter mais tempo. Passei a ter mais tempo e a minha mente começou a se organizar. E aí eu criei um horário para mim estudar mesmo a palavra, para ter meu momento com Deus, orar, ler a Bíblia, ler os livros evangélicos que vão edificar minha vida. E aí, gente, o Senhor organizou a minha mente. Ele organizou a minha casa. Ele falou para mim que eu tinha que tirar coisas da minha casa. E eu sentia que tinha coisas que eu precisava tirar, mas eu não sabia o que era. E aí eu falava assim, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer que eu tire daqui de casa. E o Espírito Santo começou a me mostrar. Um dia, eu não sei se foi um áudio, se foi um vídeo, apareceu para mim, depois que eu fiz essa oração, uma mulher falou bem assim, que tem livros que são portais dos sonhos, que dão legalidade pro diabo atacar a gente no nosso sonho. E eu tinha vários ataques no sonho, eu tinha vários pesadelos horríveis. Então, eu falei assim, então é isso. Eu tinha um livro aqui em casa, que o nome dele era Portal dos Sonhos. Eu nunca tinha lido esse livro não era meu. Um primo e uma prima minha trouxeram 2 livros que eles tinham pegado numa biblioteca e eles nunca devolveram e eles deixaram na minha mãe. Como eu amo muito livro, eu gosto muito de livro, eu trouxe para minha casa quando eu me casei, para outra casa. E aí quando eu mudei para casa nova, eu não fiz nenhum tipo de, eu não fiz de estrale e eu trouxe todas as coisas. E esse livro estava guardado nas minhas coisas. E eu sempre vi esse livro e nunca pensava que ele era uma coisa ruim, né? Nunca imaginava. Quando a mulher falou isso, eu corri e olhei o livro. Que eu comecei a ler o livro, eu vi que tinha coisas de terror. Era um poema de terror, de morte. Eu falei, misericórdia. Eu peguei. E aí aquela mesma mulher, ela falou também, falou um monte de coisa, mas só era 2 coisas que tinha aqui em casa das coisas que ela tinha falado. E ela falou também que livros de autoajuda também dava legalidade pro inimigo. Aí o que eu lembrei? Eu lembrei que eu tinha comprado 3 livros de autoajuda por indicação da minha irmã, que ela falou assim pra mim que ela achava que aquilo era legal. E o livro de autoajuda, gente, era coisa de finança, de homem ensinando como você ficar rico. E aí eu sempre começava a ler aquele livro e eu não conseguia, eu desistia. Eu até tentei ouvir ele em audiobook, eu também não consegui. E eu sei que quando eu comecei a ouvir aquele trem, eu comecei no resguardo da Ana Gabriela, da minha segunda filha. Eu comecei a ter crise, eu comecei a ter ansiedade. Antes eu não tinha ansiedade, eu não tinha problema com ansiedade. Mas no resguardo da Ana Gabriela, quando eu comecei a ouvir aquele livro, porque eu não podia ler, que eu estava de resguardo, eu comecei a ter ansiedade. Então, na minha vida, através daquele livro, entrou a ansiedade em mim. Então, assim, tem coisas que dá legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, atrapalhar a nossa vida. Então, quando eu falei para vocês ontem que tem coisas que a gente precisa tirar da nossa casa, é sobre isso. Porque eu tenho muito temor de vir aqui e falar para vocês fazer uma coisa que eu não vivo. Porque eu acho que uma pessoa que prega uma coisa que ela não vive, ninguém vai querer, ninguém vai dar ouvido, ninguém vai dar ouvido e nem crédito para essa pessoa. Então, quando eu venho aqui falar uma coisa para vocês, é porque o Senhor, Ele já me ensinou, Ele já falou isso comigo. Então,
o Senhor me mostrou coisas que eu precisava tirar aqui em casa e eu tirei. Gente, como foi bom, como melhorou depois que eu tirei aqueles livros daqui de casa. Quando eu tirei aquele livro daqui de casa, acabou. O diabo parou de ficar me atormentando, eu parei de ter pesadelo dele ficar me atormentando. E esse dia eu tava pensando, falei assim, gente, mas eu não tô tendo mais pesadelo, que engraçado. Só que aí agora que eu vim lembrar que eu tinha jogado esse livro fora. Então, assim, a gente precisa se organizar para a gente conseguir ser disciplinado. E que é que tipo de organização que a gente tem que fazer? Tirar coisas que nos atrapalham, coisas que nos distraem, né? Como grupos que você não usa, grupos que você vê que não tá te acrescentando nada na sua vida e tá te atrapalhando. Pessoas que postam coisa que você se sente mal, que você fica triste, que você fica preocupado. Noticiários que você assiste que te deixa com crise de pânico, ansiedade. Exclui isso da sua vida, né? Então, assim, se você vê que a rede social também tá fazendo mal para você, se você vê que a rede social também tá fazendo mal para tua mente, que você tá igual eu tava, né? Parecendo que tinha problema de déficit de atenção, TDAH, né? Então, a gente vai precisar tirar essas coisas da nossa vida. Se a gente quiser ser disciplinado, se a gente quiser ter uma evolução, se a gente quiser percorrer o caminho mais rápido, a gente precisa tirar as coisas que estão nos atrapalhando, nos distraindo, as coisas que estão nos embaraçando. E aí, às vezes, a gente não sabe o que é. A gente sente, mas a gente não entende. E aí a gente faz o que? A gente ora, fala assim, Espírito Santo, eu tô sentindo que eu tô precisando disso e disso, mas eu não sei o que é, eu não sei como fazer. Espírito Santo me orienta, Espírito Santo me mostra. Porque o Espírito Santo, gente, ele sabe de tudo, de tudo, de tudo. Então, ele vai revelar para você. A partir do momento que você tiver comunhão com ele, a partir do momento que você tirar tempo para conversar com ele, falar com ele vai começar a te revelar as coisas, vai te mostrar as coisas. E vocês vão ver tanto que a vida melhora. Gente, hoje eu olho, né? Agora eu acho que fez 5 meses, né? Que eu excluí o Instagram. Gente, como a minha vida mudou para melhor. Como a minha vida melhorou. Eu já li 2 livros completos, livros de muitas páginas. E eu já comecei, já tô quase finalizando mais 2 livros. E com a leitura paralela, né? Da Bíblia também. Então, assim, gente, se você não consegue ser disciplinado, se você é igual eu, antes, gente, se falava de rotina pra mim, eu já me sentia mal. Se falava de disciplina pra mim, eu já criava um bloqueio. Então, se você é igual eu ou tá passando pelo que eu passei, começa a ver o que tem de errado para que você consiga melhorar, para que você consiga ajustar as coisas, para que você possa ser disciplinado, para que você possa ser constante a partir de hoje. Sabe por quê? Porque a constância, ela traz resultados. Assim como cuidar do estábulo trazer colheita farta, a nossa disciplina, a nossa constância vai trazer colheita pra gente, vai trazer resultado pra gente. Aquilo que a gente busca há anos, a gente vai conseguir. Através da disciplina, através da dedicação, através da constância. Então, a palavra que o Senhor tem para o nosso ano de 2026 é disciplina, é constância. Que a gente possa ser constante na busca ao Senhor. Que a gente possa ser constante em buscar a presença dEle. Então, vamos fazer a nossa oração hoje pela nossa campanha, para a gente finalizar, porque eu acredito que esse vídeo já está bem longo. E tem gente que não gosta de vídeo longo, né? Então, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, Papai querido, nós oramos neste momento para que o Senhor venha organizar tudo o que está bagunçado na nossa vida.
Senhor Jesus, coloca tudo em ordem de prioridade. Senhor Jesus, nos ajude a colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude a te colocar, papai querido, como o centro das nossas vidas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, coloca tudo em ordem. Senhor Jesus, alinha todas as coisas. Que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós em segundo lugar, nossa família em terceiro lugar, o nosso trabalho em quarto lugar, a tua casa, Senhor Jesus, em quinto lugar. Que nós, papai querido, tenhamos papai querido, lista de prioridade e que a gente siga tudo corretamente. Papai querido, que nós não mudemos a ordem correta das coisas, para que a nossa vida, papai querido, flua, para que a nossa vida, Senhor Jesus, seja equilibrada. Papai querido, para que quem não serve ao Senhor possa olhar a nossa vida e dizer, eu quero ser como eles. Que quem não aceitou o Senhor Jesus ainda possa ver a gente e dizer, eu quero ter o que esse povo tem. Eu quero ser assim como eles são. Papai querido, que nós possamos ser exemplos para as pessoas. Papai querido, que nós possamos ser referência. Que as pessoas possam olhar para nós e achar, papai querido, um exemplo bom a ser seguido. Senhor Jesus, organiza tudo que está bagunçado, tudo que está desorganizado. Espírito Santo, começa a trazer clareza. Espírito Santo, começa a trazer discernimento. Espírito Santo, comece a falar o que é para a gente tirar. Espírito Santo, começa a falar o que é para a gente limpar. Tanto, papai querido, na nossa casa, quanto na nossa vida, quanto nas nossas emoções, quanto na nossa vida física, papai querido, no nosso corpo físico. Começa a nos revelar, Senhor Jesus, começa a nos mostrar. Senhor Jesus, que nós sejamos constantes em oferecermos, papai querido, sacrifícios agradáveis ao Senhor. Papai querido, que nosso corpo seja um altar e que nós ofereçamos sacrifícios vivos e agradáveis a Ti. Senhor Jesus, nós Te pedimos que o Senhor organize em nós, que o Senhor comece a fazer uma organização em nós, que o Senhor comece a fazer um alinhamento nas nossas vidas, que o Senhor comece a fazer um alinhamento nas nossas casas, que o Senhor comece a fazer um alinhamento nos lares, Senhor Jesus. Para que, papai querido, toda essa transformação, que todo esse alinhamento alcance, papai querido, a nossa nação. Senhor Jesus, organiza tudo, coloca tudo no lugar, coloca tudo em ordem de prioridade. Para que, papai querido, o Senhor volte a ser o nosso Deus, para que o Senhor volte, papai querido, a governar a nossa nação. Senhor Jesus, tira do poder, papai querido, os homens corruptos, aqueles, papai querido, que estão praticando tanta maldade, tanta injustiça contra a nossa terra, contra o nosso povo e contra a nossa nação. Senhor Jesus, coloca sobre a nossa nação um presidente segundo o teu coração. Senhor Jesus, coloca na nossa nação vereadores, prefeitos, governadores, senadores, segundo o teu coração. Papai querido, nossa terra é tão rica. Papai querido, nossa terra é tão abençoada, mas o nosso povo, papai querido, foi tão lesado durante anos. Durante anos, papai querido, nós fomos roubados. Durante anos, Senhor Jesus, nós sofremos injustiça. Muitas vezes até mesmo do nosso povo. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha com justiça, que o Senhor, papai querido, tenha misericórdia, Senhor Jesus, dos inocentes. Que o Senhor tenha misericórdia dos inocentes, papai querido, e que o Senhor traga justiça ao teu povo. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação. Senhor Jesus, perdoa os pecados do nosso povo. Senhor Jesus, nós estamos nesta campanha, colocando, papai querido, o nosso altar, papai querido, reconstruindo o nosso altar, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor cuide de tudo, de todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, governar cada área da nossa vida,
para que tudo, Senhor Jesus, esteja em perfeita ordem, para que tudo esteja em equilíbrio. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Até o próximo vídeo.